Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, como vão vocês? Queridos, algumas pessoas que não são sequer inscritas no canal, que não fazem parte da nossa comunidade, têm entrado em contato comigo com uma série de dúvidas. Dentre elas, se devem ou não usar o kippá, o talite, enfim, amados. Prestem bastante atenção. Segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina em questão de coberturas, como talite, entre outras, né? Deixa eu já abrir a Bíblia aqui para vocês na tela, para vocês entenderem. Essas indumentárias, digamos assim, não devem ser usadas, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Abram comigo suas Bíblias aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 1. Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, do Messias. Certo? Então o que ele está querendo dizer? Adotem a mesma conduta que eu tenho. Imitem-me. Por quê? Eu imito Cristo. Se vocês agirem como eu tenho agido, também o imitarão. Beleza? 2. Ele diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Ou seja, vocês estão colocando em prática como eu tenho ensinado. 3. Mas quero que saibais que Cristo, o Messias, é a cabeça, né, de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Todo homem, olha o que ele diz. Isso aqui é para quem se diz judeu e usa o kippá, né? Ou o talite, que é aquele manto de oração. Tem muito crente aí que é trinitariano, né? Que atribui a Cristo divindade, que já é uma heresia, porque, veja bem, todo judeu que diz seguir o Messias, ter Yeshua como Messias, não é trinitariano, nem atribui a Cristo nascimento virginal ou divindade. Porque sabe que estes preceitos doutrinários foram introduzidos pela Igreja Católica no quarto século. Tá? Então, se o cara segue por essa viés ideológica, ele não é um judeu que segue o Messias. Ele está mal informado. Ok? Está mal informado. Então tomem cuidado, porque nem todo aquele que se diz rabino assim o é. Certo? Ou moré, né, que seria um mestre. Nem todos que se dizem são. Porque se fossem, a primeira coisa que eles tratariam seria de tirar, né, ou tirar de seus ensinos, ou renunciar toda a crença pagã introduzida. Primeira coisa. Então, nessa questão das coberturas, como o kippá e o talite, Paulo diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, o que diz aí? Desonra a sua própria cabeça. Porque quem é o cabeça do homem? O Messias. Quem é a cabeça do Messias? O Pai. O homem é o cabeça da mulher. Então, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, seja por kippá,
seja por manto de oração, desonra a sua própria cabeça. Lembrando o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Ele estava falando com pessoas que obedeciam aquilo que ele havia ensinado. E dentro de seus ensinos, cabe isso aqui. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Ou seja, desonra o Messias, consequentemente aquele que o enviou, ou seja, Deus o Pai. Então a nossa cobertura, né, a cobertura que o homem tem sobre a sua cabeça é o Messias. Assim como o Messias tinha sobre si o Pai. Beleza? Isso aqui, obviamente, ele está tratando com homens casados, dizendo que o mesmo, né, ou os mesmos, são também cabeça de suas mulheres. Eles dão cobertura para suas mulheres. Todavia, na questão da mulher, que eu quero deixar bem claro aqui, a mulher tem que orar com a cabeça coberta, não com véu, né? Que esses véus que você vê aí na congregação e outras que têm usos e costumes semelhantes, não tem nada a ver com o véu ou o manto de oração das irmãs daquela época, tá? Deixa eu só me recordar aqui qual é o nome, né, do manto de oração feminino, que eu acho que não é talit. Deixa eu só ver aqui. Então tem muita gente aí mal informada, né? Só um instante. Só um instante, tá? Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Kippá e talit para mulheres. Prestem atenção. Kippá, aquele, vamos dizer assim, aquele chapéuzinho parecido com o do Papa, sabe? Pequenininho aqui, que os bispos usam também. E talit, aquele manto de oração, certo? Que a gente vê em muitas ilustrações aí. Vamos lá. Kippá e talit para mulheres é uma pergunta. Por Rabino Shammai End, publicado em primeira publicação. Vamos lá. Pergunta. Soube que nas sinagogas liberais mulheres já usam kippá e talit. Fato completamente repelido pelos judeus ortodoxos. Por que a relutância em aceitar as mudanças dos tempos? Vamos lá. Resposta. Um dos aspectos que diferencia o judaísmo de outras religiões é o fato de a prática da religião não se resumir apenas à sinagoga. O centro da vida judaica é o lar judaico e as leis do judaísmo envolvem cada passo de pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. À mulher judia foi dada a principal responsabilidade de manter acesa a chama do judaísmo, isto é, alcançando por meio da alimentação, kasher, da santidade da vida conjugal, o taharat, hamishpará, né? Da educação dos filhos desde os primeiros passos dentro do judaísmo e da iluminação espiritual, tal. Vamos lá. Vamos lá aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Sempre que surgem novas ideologias dentro do judaísmo, insistindo em modificar certas leis e costumes ou mesmo deturpando-os em nome da modernidade, essas se deparam com contradições mesmo dentro de suas próprias doutrinas. Afinal, porque estes mesmos homens usam kippah, tzitzit, né, são as franjas, tefilim, rezam numa sinagoga, são chamados a Torá, com certeza é apenas para demonstrar sua fé em Deus e unir-se a Ele por seus atos, cumprindo sua vontade. As mitzvot, que são as leis, né, os mandamentos assim de organização, são expressão da vontade divina. Porém, sua vontade só pode ser expressa através das leis na forma que Ele nos ensinou na Torá, escrita e oral. Eu não aconselho a oral, né, e a escrita muito bem estudada por causa dos erros de tradução e interpretação, e muito menos o Talmud. Mas, enfim, muitos judeus messiânicos seguem. Vamos lá. Nas tradições judaicas mantidas por nossos ancestrais desde que Moshe os recebeu no Monte Sinai até o presente, essas leis são divinas e, portanto, eternas, são não passíveis de mudanças como as leis feitas pelos humanos. Assim, colocar talit ou tefilim numa mulher significa pegar um objeto que expressa a vontade divina e usá-lo contra a sua vontade. Isso demonstra apenas que a base de toda esta teoria provém em descrever que as leis da Torá são o alicerce do judaísmo e que os mandamentos são provenientes de Deus, transmitidos no Sinai. Ou seja, a mulher não tem que usar o talit, nem o tefilim, né? ou como as pessoas costumam chamar de kippah. Sendo assim, meus amados, isso não é para uso feminino. Tá? Isso não é para uso feminino. Então tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas aí deturpando. E lembrando o seguinte, na época do Messias já haviam várias deturpações, não ao nível que nós encontramos hoje na modernidade, né? Mas já haviam várias deturpações, inclusive distorções de textos e interpretações equivocadas, como a guarda do sábado, onde a pessoa sequer podia acender alguma coisa, como nos dias de hoje, os judeus, os adventistas e outros imitadores aí por uma má interpretação, em casa não acendem nem luz, né? Não saem de casa para fazer uma compra, para levar algo para um necessitado, porque não pode comprar naquele dia. Como assim? Se tem alguém passando fome? Veja bem, amados, o mandamento da guarda do Shabá, ele não interfere na caridade e com as suas obrigações para a família e para terceiros. Ok? Por exemplo, seu carro quebra numa sexta-feira e o mecânico só vai poder te atender depois do pôr do sol ou sábado. Quer dizer que você vai deixar o seu carro, sendo que você precisa dele no domingo, ou após o pôr do sol no próprio Shabá, né, que no calendário judaico iniciaria o domingo. Você vai precisar e você não pode usar o carro, por quê? Não, tem que esperar passar. Não é assim. Tá? Os mandamentos decorrem da necessidade. Então, quando há tudo que você possa fazer em benefício de alguém, em terceiros, ou por emergência, ou por obrigação, aquilo não te faz quebrar o Shabá. Como, por exemplo, o seu vizinho do lado, a mulher está grávida, ou ele se machucou, se feriu, quer dizer que você pode socorrer com o carro, mas você não vai. Você vai falar, eu não posso te atender porque é Shabá? Não. Entendeu? Aconteceu algum imprevisto, porque às vezes acontecem, você não teve tempo de preparar a alimentação,
para ficar tranquilo no Shabá integralmente, dedicando ao Senhor, então você vai ficar com fome, seus filhos vão ficar com fome, idosos com fome, você não vai poder, por exemplo, que você tem idoso em casa que você tem que estar trabalhando, cuidando dele direto, dando banho, você não vai poder fazer isso com o idoso, você não vai poder socorrer seu vizinho, você não vai poder ir no mercado fazer uma compra. Então tem formas de se interpretar. O mandamento ele tem autonomia, né, da guarda do Shabá e alguns outros, desde que não intervenha na minha caridade, nas minhas obrigações, naquilo que eu possa fazer, nos meus cuidados. Então tem coisas que as pessoas, por má interpretação, né, acabam aí cometendo bobagem, né? Enfim, agindo de maneira errada. Então, voltando aqui a essa questão, né, eu li ali aquilo ali é a forma de se interpretar a lei, dizendo que a mulher não tem que usar o talit e nem o kippá. O véu de oração feminino, eu não encontrei, mas ele tem um outro nome. Mas é um véu, não é um véu, é um manto de oração. Essa questão desse véu translúcido era usado pelas como que eu posso dizer, pelas adeptas, né, ou as que veneravam, as sacerdotisas, as virgens, que veneravam as deusas gregas e romanas. Então a Igreja Católica trouxe esse costume desse véu translúcido, né, e a congregação continuou, até porque esse costume, ele era, até os anos 80 você via muito, nas igrejas do Nordeste você ainda vê as beatas ali usando o véu, em oração, mulher sentando de um lado e homem sentando de outro. As assembleias durante um tempo, acho que até os anos 80, 70 também usavam, né, em alguns lugares aí. E depois foi retirado por uma má interpretação, porque eles dizem que é costume, né? Ah, foi da época, é que as mulheres que rapavam, olha o que eles falam, as mulheres que rapavam a cabeça usavam véu, e é mentira. O cabelo comprido está associado ao uso do véu. Agora, a mulher que não quisesse usar o véu, que rapasse sua cabeça. Olha como que é totalmente inverso do que eles ensinam. Eu já vou mostrar para vocês. Mas voltando aqui, enfim, o que eu quero deixar bem claro? O homem de Deus, tá? Ele não usa cobertura, seja o kippá ou o talit, o manto de oração. O homem de Deus que crê no Messias, não, porque o Messias é o seu cabeça e Deus o cabeça do Messias. E o homem, o cabeça da mulher. E pelo fato do homem ser o cabeça da mulher, a mulher utiliza. Então, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza, né? Profetizar aqui é proferir, pregar a palavra, não necessariamente trazer revelações, tá? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, que já é o inverso do homem, o homem não pode cobrir. Aqui no caso, né, tá falando o quê? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem o manto de oração, desonra a sua própria cabeça, ou seja, o seu marido, porque é como se estivesse rapada. Então o véu está associado a cabelos longos e não a cabeça rapada, como as igrejas pregam. Tá vendo como é heresia? Eles pregam o inverso, eles falam que a mulher que quer usar o véu tem que rapar a cabeça. Inclusive criaram um mito, né, de que as sacerdotisas e discípulas, as virgens ali que serviam depois para a deusa Afrodite e Diana, né, dos Efésios e tal, eles falam que que essas deusas, né, alguns dizem que é a mesma deusa, só muda porque os romanos tratam como os gregos tratam como Afrodite e os romanos como Diana, enfim, tá?
O que eu quero dizer? Eles criaram um mito, né? De que as devotas, pode ser que seja até uma verdade, né? Da deusa lá, elas rapavam a cabeça e usavam o véu. Inclusive, tem freiras que fazem isso. E isso aí é uma heresia, no ponto de vista judaico. Porque as mulheres piedosas tinham cabelos longos e usavam um manto de oração. Já eles, baseados nesse mito, ou se for uma verdade, totalmente equivocados, né? Dizem que o véu está associado à cabeça rapada. Isso não tem em Bíblia, eu nunca encontrei nenhum relato de história dos deuses, esse rapar de cabeça. Pelo contrário, as virgens tinham cabelos longos e usavam o véu, como na congregação cristã. Em algumas crenças que eu vi, onde haviam mulheres ali que serviam os deuses nos templos. Então, eu quero que eles tragam um material que comprove isso, material histórico ali. Não quero coisa criada por especuladores. Não, eu quero um material histórico que prove esses usos e costumes da maneira como eles tentam trazer. Porque isso é heresia. Então, biblicamente, pelo costume da igreja verdadeira, a sinagoga do Senhor, nós temos que entender que o homem não é para usar quipá nem manto de oração para cobrir sua cabeça, ok? Todavia, a mulher, o que diz aí? Mas toda mulher que ora ou profetiza, né, profere a palavra com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, ou seja, seu marido. E se for solteira, Cristo. Porque é como se estivesse rapada. Logo, olha que como é o inverso. Logo, o abandono do uso do véu para a mulher orar e profetizar está ligado a rapar a sua cabeça e se apresentar como se fosse um homem. Paulo está falando isso aqui de maneira não conivente ou conveniente, mas sim de maneira a dar bronca. Você quer agir como homem? Então faz o seguinte, corta o cabelo que nem um homem e vive como um homem. Ele não estava de maneira nenhuma se utilizando disso aqui para afirmar, para liberar, não. Ele não estava liberando as mulheres piedosas do uso do véu. Ele estava dizendo que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, que tem cabelos longos e usam o véu, se profetizam ou oram, desonram a sua própria cabeça, o seu marido no caso das casadas e a Cristo no caso das solteiras. Porque é como se estivesse rapada. Então, notem que o véu está associado a cabelo comprido. Não quer usar o véu para orar e profetizar, rapa a cabeça, se posiciona como um homem. Ou seja, Paulo estava dando bronca, o que seria visto como uma ofensa às desobedientes. Então ele estava combatendo, né, o costume de algumas mulheres orarem e profetizarem nas sinagogas, nas igrejas, sem o uso do véu. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice, ou seja, rapa a sua cabeça. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, ou rapar-se, né? Tosquiar-se, cortar o cabelo como homem, ou rapar a cabeça, que ponha o véu, mantenha seu cabelo grande e use o véu para orar e profetizar. Ok? O varão, pois, o homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do marido, do varão. Então vamos entender aqui, meus amados irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem homens, né, inclusive judeus, que se dizem rabinos, que usam quipá e o manto de oração. Paulo combate isso, como nós acabamos de ver. Então quer dizer que todos os apóstolos se posicionavam, pelo menos neste quesito, da mesma maneira. E não só eles, tá? Porque muitos rabinos naquela época também tinham essa viés ideológica, que hoje
o uso do véu para a mulher é repelido para a igreja, como se não houvesse necessidade, o que é uma heresia, porque nós temos que manter os costumes como nós o recebemos, né? Como Paulo diz no versículo 2, certo? E tem mulheres agora usando talit e kippá, o que eu acabei de ler para vocês num tratado de usos e costumes da sinagoga, né? Na visão ortodoxa, que não pode ser retirado. Que não pode ser usado. Mulher não usa talit. A mulher tem um outro manto de oração que é diferente. A mulher não usa o kippá. E tem umas imbecis, né? Paga pau de judaísmo, que estão utilizando kippá e talit. É idiota. Isso não representa nenhuma espiritualidade. Pelo contrário, segundo o que eu li para vocês, é uma transgressão de mandamento. Ok? É uma transgressão de mandamento. Usar o kippá e o talit. Quando é que um homem usava o kippá e o talit naquela época? Né? E o que isso representava? Tá? Primeiro, eles utilizavam quando eles saíam nas ruas. Quando eles iam pregar, ao contrário do que se vê hoje, eles não usavam. Primeiro que o kippá é coisa moderna, tá? O kippá é uma coisa moderna, não era utilizado na época. O que era utilizado na época era o talit. Mas isso era quando eles saíam na rua para serem reconhecidos como rabinos. Quem usava isso eram os rabinos. Os homens utilizavam quando entravam no templo, para entrar no templo, e quando iam orar ou profetizar, tiravam. Não é como hoje. O cara põe o talit para orar. O cara entra e vai pregar com kippá. Kippá é uma coisa moderna, não tinha naquela época. Tá bom? Vamos lá. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. E agora? A mulher provém de quem? Do varão. Não é o varão que provém da mulher. É a mulher que provém do varão, porque ela foi tirada do quê? Da costela do homem. E quando nasce uma mulher, quem introduz a semente, né, na genitora é o homem. Então, ao contrário do que se pensa, a mulher só coloca o filho no mundo. Ela é uma hospedeira, com todo respeito, tá? Com todo respeito, delicadeza, aí, tratando das mulheres que carregam a gente dentro dos seus ventres, nossas mães, né? Que Deus as abençoe a todas. Mas a mulher é como se hospedasse ali a semente que vai crescendo dentro dela e ela dá a luz, ou seja, nos traz para este mundo, depois de nos gerar no seu ventre. Totalmente diferente do que se interpreta aí fora. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas o inverso, né? A mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, ou seja, a prova de que o seu marido exerce poder sobre ela. Porque a cobertura que Cristo dá ao varão é espiritual, porque o varão é a glória e a imagem de Deus, e a mulher é a glória do marido. Então, quando a mulher usa o véu, ela está o quê? Honrando. Está mostrando que sobre ela tem um homem que exerce poder, autoridade sobre ela, que no caso é seu marido. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Poderio de quem? Do seu marido sobre ela. E esse sinal de poderio, de que ela pertence ao homem, é por causa de quem? Dos anjos. Como assim por causa dos anjos? Que anjos são esses aqui? Quem que você acha que é? Quem que vocês acham que são esses anjos aqui? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Quem são esses anjos aqui? O que aconteceu em Gênesis 6? O que Paulo está querendo dizer? Que o que aconteceu em Gênesis 6 é impedido de acontecer com as mulheres que demonstram que sobre si tem poderio. Tem um homem que exerce poder sobre ela, cujo cabeça desse homem é Cristo e de seu Cristo, Deus.
mas também, segundo alguns estudiosos, por causa dos anjos, faz referência também aos mensageiros judeus, para que os mesmos pudessem identificar as mulheres que fossem casadas, né? Mas isso não tem sentido, até porque o uso do véu era tanto para solteiras quanto para casadas, ok? Especula-se que as moças que eram solteiras não utilizavam o manto, né? Não utilizavam o manto que eles traduzem aqui como véu. Por quê? Para ser vista, para poder ser escolhida, né? Então, as casadas usavam, o que era a prova de que elas eram, como que eu posso dizer, casadas, e as solteiras não utilizavam, porque elas provavam, né, mostravam para os anjos, os mensageiros, ali os pregadores da palavra, que elas eram solteiras. Então sabia-se, olha, aquelas que estão com o véu na igreja orando e pregando são mulheres comprometidas, casadas, têm sobre si o poderio do marido. E aquelas que não têm o véu são solteiras, que têm sobre si como cabeça o Messias, e não havia necessidade de se utilizar o véu ou o manto para a oração. Eu, particularmente tenho esta interpretação, que dentro da igreja as mulheres casadas devem usar o manto de oração, para que não só o líder, mas também os demais dentre a Irmandade possam saber que ela tem sobre si o poderio do esposo, ela é casada. E eu acredito, e é assim que eu prego, porque dá-se a entender pelo texto, que as solteiras não devam usar o véu, ou aliás, o manto de oração. Por quê? Porque são solteiras. Então, para se diferenciar casadas de solteiras, quero inclusive dizer aqui, deixar bem claro, que a moça que é noiva e que namora, que tem um compromisso, ela também deve usar na hora da oração, ou na hora que ela for profetizar, proferir a palavra de Deus, usar o manto. Já as solteiras não têm essa necessidade, porque a casada é glória do marido, tem sobre si o poderio do marido. Já a solteira, ela não tem essa, vamos dizer, essa mediação, essa intermediação. Ela é direto com Cristo. Cristo sendo cabeça dela, não há necessidade de que ela use o manto de oração. Então, solteiras que não namoram, que não são noivas, que não são casadas, podem frequentar as reuniões sem que haja a necessidade da utilização do manto de oração. Já as casadas, noivas, as que namoram, né, que têm algum tipo de compromisso, devem usar sobre si sim o manto de oração. Divorciadas e viúvas, não há necessidade. Se a divorciada quer viver em castidade, que use, né, em honra ao falecido esposo. Né? No caso da viúva ou da divorciada, a mulher divorciada quer viver em santidade, perdão, até me equivoquei. A mulher divorciada quer viver em santidade, quer viver na castidade. Usa, para deixar claro que ela não quer compromisso com ninguém. A viúva, se quiser utilizar em honra ao falecido esposo e não quer mais se relacionar com ninguém, também use. Mas se todavia a divorciada e a viúva querem se casar novamente, então que, como eu posso dizer, que estejam nas reuniões sem o uso do manto. Porque aí, se houver algum pretendente, fica fácil de identificá-las. Ok? Lembrando que tudo dentro da santidade com ordem e decência. Beleza? Então esse é o meu ponto de vista como apóstolo e acredito
que ele é correto. Mulheres casadas, porque o texto abraça essa ideia, mulheres casadas, noivas, namorando com algum tipo de compromisso, usem o manto de oração nas reuniões para deixar claro a todos, né? E que todos possam respeitar. E que o anjo da igreja, né, os mensageiros, possam identificá-la como mulher casada também. Tá? Até para apacentar ficar mais fácil. Agora, divorciadas que não querem contrair novas núpcias, tendo esse direito, né? Querem viver em castidade, é um direito seu, então que você use o manto de oração. Viúva que não quer casar mais, quer viver em castidade, quer honrar a memória do seu falecido marido, não que casar fosse desonra, porque ela está livre da lei do casamento, mas se ela tem essa consciência, também use o manto de oração. Divorciada e viúva que querem contrair novas núpcias, não usem o véu. Vivam, né, com a cabeça descoberta, como as solteiras que não têm compromisso. Agora, namorando, noiva ou casada, usem o manto, porque é o que é pedido aqui. É o que é ensinado aqui. Ok? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Alguns interpretam Gênesis capítulo 6, o que eu também não descarto que haja também, né, esse agravante. Todavia, eu acredito mais nessa última versão que eu acabei de trazer para vocês, tá bom? Que os anjos aqui se tratam de mensageiros, no caso, pregadores judeus que apacentavam a igreja dos gentios. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Tá? Isso aqui ele está falando de mulher casada. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem, ou todos, né, no caso, vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, sem o manto? Olha o que Paulo está dizendo. Então quer dizer que era indecente, pelo costume das sinagogas da época, das igrejas da época, que a mulher, né, que a mulher orasse sem o manto de oração. Descoberta. Era indecente. Isso aqui é uma pergunta retórica. E tiraram essa decência da igreja. Corromperam essa decência por causa de falsos profetas que introduzem esses mitos, como o que eu acabei de citar para vocês, que onde as mulheres rapavam a cabeça e usavam o véu. Eu provei para vocês que é o inverso. O véu está associado a cabelo comprido. Cabelo curto, como de homem, ou careca, era para que a mulher se isentasse dessa obrigação, porque era indecente. Era mal visto uma mulher que queria se posicionar como homem. Tá bom? Totalmente inverso do que eles trazem aí. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Então, a própria natureza ensina que o homem tem cabelo curto, ao contrário do que a gente vê nos filmes aí. Os homens naquela época, o cabelo era curto. A única coisa que era comprida era a franjinha aqui e a barba. Contrário do que nós vemos hoje. Tem igrejas aí que o cara não pode pregar de barba, congregação cristã, algumas assembleias, avivamento da fé e etc, etc. Julgam o cara como sendo mundano ou menos espiritual por causa da barba, mal sabendo eles, né, que quem, dentre o exército romano, e alguns, aliás, a maioria dos gregos, a cultura greco-romana, tá? Aqueles que tinham a cara lisinha, em sua maioria, inclusive não só a cara, mas os pelos do corpo inteiro eram arrancados, eram aqueles que serviam
de mulher eram usados como homossexuais, né? Eram estuprados, violados e separados, inclusive alguns castrados, colocados como eunuco para serem usados como mulher pelos soldados que ficavam muito tempo longe de suas esposas nos acampamentos. Dentre os gregos, os filósofos ensinavam que o homem tinha que ter filho com a mulher, mas amar outro homem. Ó que desgraça! O que é combatido pelo próprio apóstolo Paulo. Não só aqui em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, como também em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 20, né? Ele combate o homossexualismo, fora a lei, né, em Levíticos 18, que fala que o homem não pode se deitar com o homem como se fosse mulher. A abominação é. Paulo fala que é digno de morte quem pratica tais coisas. Entenderam? Então aqui, só para vocês entenderem, essas igrejas aí, que elas trazem o costume da igreja católica. Aquele cara de rostinho lisinho, mal sabe eles, que era uma prática comumente, não de forma generalizada, mas comumente usada, né, por aqueles que eram bissexuais, que tinham atração por homens, que gostavam de ser usados por homens como se fossem mulher, ou que se fossem só usados, separados, ainda que contra a vontade, estuprados, castrados e utilizados como mulher pelos soldados, né? Inclusive dentro dos soldados tinha muito homossexualismo. Por isso havia isso. E hoje essas igrejas aí que querem pagar de as únicas igrejas de Deus, as santonas, mal sabem elas que adotam uma prática que era utilizada, que era uma prática imunda. Não estou dizendo, nos dias de hoje, obviamente, que um homem que não usa barba ou que usa barba, isso defina se ele é hétero ou não, se ele é mais ou menos homem, se ele é mais ou menos espiritual. O que eu estou querendo dizer é que essa insistência tem uma origem que não é legal, que contraria princípios bíblicos, porque biblicamente o homem espiritual é aquele que mantém a barba. Biblicamente falando. Era assim que viviam os anciãos, os pais, os homens separados para o serviço de Deus. E que fazer a barba era uma prática pagã. Hoje, generalizado, não tem nada a ver o paganismo, mas é que nem aquela questão da tatuagem, né? Tatuagem é uma prática pagã. Só que hoje, não, mas eu me mantenho nos mandamentos. Não estou dizendo que quem tem ou não tem é mais ou menos espiritual. Tem homens que não têm barba, mas o que eu quero dizer é que biblicamente é assim. Ok? É assim. Então, essas igrejas que adotam, né, que tem como mais espiritual, né, que inclusive o cara que tem barba é mal visto, mal quisto dentre eles, né? E a mulher não usar o véu para eles é normal. Então, o cara tem algumas que a mulher tem que usar o véu. Véu translúcido, que não é o manto de oração, que é citado aqui, que infelizmente em alguns pontos verteu como véu, mas é manto de oração. Aquele translúcido não tem nada a ver. O translúcido vem do paganismo greco-romano, das mulheres sacerdotisas e virgens que eram utilizadas para serviço no templo das deusas ou dos deuses. Então, a igreja, a congregação cristã e algumas outras, como algumas católicas ainda mantêm esse costume no Nordeste, que se utilizam do véu translúcido, tá lá, ó, arremetendo ao costume do serviço das sacerdotisas e das virgens que eram entregadas ali no templo a serviços dos deuses pagãos. O manto de oração ele não é translúcido, certo? Não é translúcido. Enfim, aí também não pode usar barba, mas bigodão pode. Mas barba não. Larga de ser idiota, cara. Se for pra seguir a Bíblia do jeito certo, homem é com barba. Mulher, cabelo comprido, não é que a mulher não possa cortar o cabelo. Não faz sentido. Quem adota essa ideia é um idiota. Né? Então, não é que a mulher não possa cortar o cabelo. Ela não pode cortar o cabelo como homem. Tosquiar, deixar do tamanho do homem. Ou rapar, careca. Não pode fazer isso. Tá bom? Biblicamente falando. Então vamos lá. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Ou seja, é desonra
para o varão ter o quê? Cabelo crescido como de mulher, como os roqueiros usam, como muitos crentes gospels usam aí, né? Pois é. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é o quê? Honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar, veja bem, eles colocaram aqui, ó, em lugar de véu, mas não é em lugar de véu. O cabelo lhe foi dado dando lugar ao véu. Tá vendo? É o que está o correto. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado dando lugar de véu. Ou seja, para que a mulher pudesse usar o véu. Aqui está falando, obviamente, da mulher casada. E lógico que a solteira, né, o cabelo comprido já representa o véu por si só. Mas na tradução correta aqui, ó, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado, porque o cabelo lhe foi dando lugar de véu ou ao véu, ou seja, tem o cabelo comprido para o uso do véu. Aqui teve um errinho de tradução, mas mesmo assim dentro do contexto você percebe, tá? Mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, transgredir essa ordem, esse costume, nós não temos tal costume. Que costume? De ser contencioso, da mulher não usar o véu na hora de orar. Nem as igrejas de quem? De Deus. Então nas igrejas de Deus, a mulher que é casada, que é noiva, que namora, na hora de suas orações, ela tem que usar o quê? O manto de oração. Beleza? Agora, viúvas, divorciadas e solteiras estão desobrigadas, a não ser que as mesmas, inclusive solteiras, que queiram viver em castidade. Daí então, pode usar o manto de oração, deixando bem claro, né, que você não tem interesse de ter responsabilidade, de ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Tá certo? Mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, que não aceite, que está se opondo a este costume, Paulo diz, nós não temos tal costume de ser o quê? Contencioso. Nem o quê? As igrejas de Deus. Então, nas igrejas de Deus, as mulheres comprometidas na oração têm que usar o quê? O manto de oração. As solteiras, sendo divorciadas, viúvas, ou até mesmo as virgens ou as solteiras, não têm a obrigação do uso do véu. Beleza? Por quê? Porque o manto de oração serve para mostrar aos anjos, no caso os mensageiros pregadores do evangelho, ou até mesmo aos anjos, caso você queira ter esta interpretação, que aquela mulher tem sobre si o poderio do seu marido. Ela é casada, ela é sujeita ao seu marido, ela honra seu cabeça, o marido. Beleza? Ela é comprometida. Esse é o costume da igreja de Deus, o costume dos apóstolos, dos líderes, como o meu também. Então estou deixando bem claro aqui como que funciona, tá? Agora as solteiras, sendo viúvas, sendo divorciadas, virgens ou não sendo virgens, mas solteiras, estão desobrigadas do uso, caso as mesmas queiram se casar novamente, no caso das viúvas e das divorciadas, ou das solteiras, né, que querem se casar, tá? Todavia, se as mesmas, sendo viúva, solteira ou divorciada, que querem viver em santidade e castidade, bem claro isso. Veja bem, ser solteiro é uma opção
que está associada à obrigação da castidade. Entenderam isso? Então, sendo viúva ou divorciada ou solteira, tem que entender. Se você optou por isso, você tem que viver em castidade. Tá? Noiva e namorada, a castidade tem que ser mantida até o matrimônio. Entenderam? Então eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Para entender como é que funciona nas igrejas de Deus. Aqui Paulo vai entrar em um outro assunto que já é o da ceia e eu não quero abordar essa questão. Todavia, como eu acabei de explicar nesse vídeo para vocês, esta é a utilidade. Homem dentro da igreja não usa manto para orar, nem profetizar, proferir a palavra ou trazer alguma revelação. Da mesma forma, né, ou o inverso da forma, as mulheres casadas, tá? As mulheres casadas, noivas, ou que estão em algum compromisso, namoro, né? Tem que usar o manto de oração para deixar bem claro que elas estão comprometidas, que elas estão honrando alguém que é ou a quem elas pretendam ter como cabeça. Viúvas, divorciadas e solteiras estão desobrigadas do uso do véu desde que tenham interesse em contrair um novo relacionamento, uma nova núpcia. Lembrando que a solteirice da divorciada, da viúva ou da solteira mesmo está associada à castidade. E também aquelas que querem usar o manto de oração, sendo viúvas, divorciadas, ou virgens ou solteiras, que queiram viver em santidade, que não querem mais contrair nenhum relacionamento, também tem que entender que tem que permanecer em castidade até o casamento. Ok? Agora, o homem não usa o manto para a oração. As mulheres comprometidas, seja casada, seja noiva ou namorada, tem que usar o véu para a oração. Viúvas, divorciadas e solteiras de modo geral, não precisam, estão desobrigadas do uso do manto de oração, porque serve para identificar quem são as comprometidas e quem não são as comprometidas e também aquelas que não querem compromisso. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro para vocês. Meus amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, peço também que os irmãos aí possam contribuir conosco com os seus dízimos e suas ofertas. Você pode contribuir pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 119-8679-6974. Que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que todos estudem, prestem bastante atenção no que for dito aqui, né? No que foi ensinado aqui, que vocês possam aprender e explicar. Eu acabei de explicar para vocês de uma forma muito detalhada, até corrigindo os erros de contradição e crendices, né? Fábulas que são criadas para se opor aos costumes da Santa Igreja de Deus, da Santa Sinagoga do Senhor. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e até a próxima, meus amados.